O Fala Rovai de hoje é sobre o Lula em Brasília e o Lula disparando nas pesquisas em Minas Gerais. Minas, que é o ponto onde o Brasil se resume. O estado, resumo do Brasil, se tiver que se escolher um, qual é o estado mais brasileiro de todos? É Minas Gerais. E é por isso que, curiosamente, é em Minas Gerais também que se decidem as eleições presidenciais. Por isso, né, candidatos de outros estados sempre buscam um vice de Minas. Então, se o candidato é do Rio de Janeiro, em vez de pegar em São Paulo, ele vai buscar em Minas o seu vice. Se o candidato é de São Paulo, ele, em vez de buscar no Rio de Janeiro, ele vai buscar em Minas o seu vice. Minas é a prioridade. O do Rio Grande do Sul procura o mineiro. E isso do Brasil, desde sempre. Mas ficou ainda mais forte na redemocratização para cá. Quando o Tancredo deu um passa-moleque em todos os outros candidatos e se tornou ele o candidato a presidente da República, da nova República. Havia o Montoro aqui, muito forte, né? Se tinha o Brizola, já governador do Rio de Janeiro, que foi eleito em 82. Você tinha outros candidatos, Teotônio Vilela, outras pessoas, de Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães era o nome para ser o candidato à presidência, né? Era o senhor Diretas. Era o senhor Diretas. E quem sai candidato é o Tancredo. E por que eu estou falando que eu estou dando como destaque da notícia de hoje, mais importante do dia, essa pesquisa de O Tempo? Porque ela demonstra que o Lula, né, abriu vantagem em Minas. É uma pesquisa feita só em Minas Gerais. A última pesquisa que eles realizaram foi em julho, de 17 a 20 de julho, e agora eles repetiram essa que foi de 24 a 27 de setembro, que foi publicada hoje. Na pesquisa anterior, o Lula tinha 38,7% dos votos. Aumentou para 40,4%. É um aumento na margem de erro. A questão é que o Bolsonaro, que tinha 25,1%, foi para 20,1%. Então, para cada 2 votos do Lula, tem 1 do Bolsonaro. Ou para cada 1 voto do Bolsonaro, tem 2 do Lula. Então, é uma vantagem avassaladora. Avassaladora. E no segundo turno, procurar aqui para a presidência da República, é que aqui é para gente que tem luneta ler. O Lula, no segundo turno, mudei até a câmera aqui, desculpe, senão eu não consigo ler. O Lula vai para 56,9% contra o Bolsonaro, que tem 29,2%. A diferença do Lula para o Bolsonaro é de quase 30 pontos no segundo turno. Bom, a pesquisa do Tempo também avaliou a possibilidade das candidaturas a governador lá. O Zema está na frente do Calil, com alguma vantagem. A gente já falou dessa força do Zema. As pessoas achavam que o Zema não tinha grandes condições de fazer a disputa, ia perder para o Calil. Quando o Calil se elegeu prefeito, muita gente já dava ele tido como governador, e o Zema vem comendo pelas beiradas, e já há quem o credencie para ser essa candidatura da terceira via pelo partido PUB, o partido que é a união do DEM com o PSL. O nome não tem nada a ver com o partido. PUB é público, né? De algo público, e aquele poderia se chamar privada. Tem muito mais sentido, né, do que um partido público. O PUB, que é a junção do PSL com o DEM. O Zema, então, é um
candidato muito forte para se reeleger a governador, diferentemente do Dória, que se quiser ser candidato a governador em São Paulo, terá muita dificuldade para se reeleger. Bom, abre parênteses. Lula chegou em Brasília ontem. Esse Lula, que tem o dobro das intenções de voto em Minas Gerais, do Bolsonaro, está com 2 votos para cada um do Bolsonaro, chegou em Brasília ontem, foi recebido pelo senador Humberto Costa e pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Ponto. O que significa isso? O governador Paulo Câmara é do PSB, o grande dirigente do PSB. Então, a conversa inicial foi sobre o PSB vir apoiar o Lula. Então, essa é a primeira nota. O PSB tem interesses claros nessa composição, inclusive por conta de Pernambuco, e é por isso que o senador Humberto Costa estava lá. Humberto defende a aliança com o PSB em Pernambuco. A Marília prefere uma candidatura própria, com ela sendo a candidata a governadora, que foi muito bem na disputa para a prefeitura de Recife, quase ganhou a eleição. Depois disso, o Lula se encontrou com quem? Com todos os governadores petistas e com a vice-governadora petista de Sergipe e os governadores petistas do Nordeste, para conversar, evidentemente, sobre as alianças do Nordeste. E isso foi ontem. E hoje, o Lula deve receber o Kassab. Quer dizer, o Lulão articulando para todos os lados. O Kassab, que é de que partido? PSD. Partido do Rogério, que foi presidente do Senado, que quer dizer, ele está no DEM, mas deve ir para o PSD, e que também pode vir a ser o partido do candidato a vice-presidente. O Kassab está, de um lado, com uma mão, falando que vai lançar a candidatura própria, e com a outra mão, em direção ao Lula, e tentando costurar dentro do seu próprio partido, e por isso o Kassab vai com os deputados federais nesse encontro com o Lula, é o que está sendo dito, com deputados e senadores, para conversar e verificar se consegue construir um nível de unidade que lhe permita propor aí sim ao PSD o nome do vice do Lula e uma grande aliança nos estados que passaria, talvez, por uma aliança com o Alckmin pelo PSD em São Paulo, que é uma das possibilidades do tabuleiro político paulista. Não é uma realidade hoje, mas anotem, né? Quem assiste o programa deve saber, porque viu o Haddad falando aqui, que a relação dele com o Alckmin é muito boa. E que eles vão sair, se saírem candidatos em disputa, estarão juntos no segundo turno. O Haddad deixou isso claro. Em o Alckmin indo para o segundo turno, o Haddad vai apoiá-lo contra o candidato do Bolsonaro ou do Dória. E conta com o mesmo apoio do Alckmin, se porventura ele vier a ir para o segundo turno. E aí você tem o tabuleiro mineiro, o tabuleiro do Rio com o Eduardo Paes, que seria, inclusive, um dos possíveis nomes para essa chapa com o PSD. Eduardo Paes, que vai estar reunido com o Lula numa conversa em petit comité, também nessa semana, não já com o Kassab, mas sozinho, vai jantar com Lula na casa de um deputado federal do PT, que eu não posso revelar o nome aqui, senão perco a fonte. Então vai ter um jantar com o Eduardo Paes. Um Eduardo Paes com o Kassab, com o PS, com o Paulo Câmara, com o PSB. Lula vai passar a vassoura
né? Passar o rodo, na verdade, em Brasília nessa ida, tentando articular. Eu acho que isso, a gente às vezes fica falando muito de Bolsonaro e fala pouco do Lulão coxa linda. Quem está se movimentando, quem está construindo, quem está fazendo política hoje no Brasil que está armando o jogo muito mais profissionalmente para 2022 é o Lula. E a gente precisa acompanhar os movimentos políticos do Lula. E por isso, nesse Fala Rovai, a gente fala muito do Lulão coxa linda. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos.